Olá, está começando mais um FloripaCast, o podcast aqui da Câmara Municipal de Florianópolis. E a nossa convidada de hoje é a doutora Karine Piletti, que é médica endocrinologista e vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa recente proibição da Anvisa em relação aos chips de beleza. A gente vai falar sobre isso, quais são os malefícios, quais são os efeitos e o porquê dessa proibição. Karine, muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Obrigada pelo convite. Karine, a gente teve recentemente, acho que foi semana passada, se não me engano, essa proibição pela Anvisa dos chips da beleza, né? Mas as entidades, o Conselho de Endocrinologia, de Ginecologia, já eram contra, inclusive o Conselho Federal de Medicina também. Eu queria que você me falasse o que é o chip da beleza. Então, o nome que ficou popularmente conhecido é chip da beleza, mas na verdade é um tipo de implante, né, que vai colocado embaixo da pele, no tecido subcutâneo, em que se colocam hormônios, né, por essa via. É semelhante ao que já existia aqui, é o Implanon, né, que é o anticoncepcional que é implantado no subcutâneo. Então, é um pelletzinho, um implantezinho em que a pessoa, o médico, né, a farmácia de manipulação coloca hormônios para colocar no subcutâneo, assim. E aí, como ele foi muito usado para essa questão mais fins estéticos, de performance, ficou conhecido, né, como o chip da beleza. Então, assim, o médico pode prescrever, manipular qualquer hormônio ali. Então, hoje em dia a gente tem o chip da beleza, mas a gente tem várias medicações que estão sendo prescritas e manipuladas para esse fim, só que não foram estudadas, né, por essa via de administração. Então são vários, não é um tipo de hormônio só. Eu achei que era um tipo de hormônio só, mas são vários tipos misturados. Vários. O mais conhecido, que ficou mais conhecido antes, era a gestrinona, né? Que era esse chip da beleza, acho que é mais relacionado à gestrinona, o nome. Mas ultimamente tem sido colocado vários hormônios e até outras medicações também estão sendo colocadas nessa forma de implante hormonal subcutâneo. O que esse chip da beleza promete para essas mulheres? Muita coisa voltada, assim, né, em questão de performance, melhora de cansaço, de libido, melhora de força muscular, perda de gordura, né, perda de peso, uma melhora hormonal, assim, né, e mais voltada para beleza e performance física. É uma receita milagrosa, então, Isso, né? Então, exato. quando a gente olha, encanta os olhos, claro. A gente, toda mulher quer ter a libido aumentada, perda de beleza, melhoramento da pele. Então, acho que é muito atrativo, né, para nós mulheres, eu acredito. Com certeza. Mas quais são, na verdade, né, os efeitos colaterais? Muito dependente do hormônio que está se colocando ou da medicação que está se colocando, mas esses hormônios que têm mais uma via androgênica, que é mais semelhante a um hormônio masculino, pode dar aumento de acne, oleosidade, queda de cabelo, aumento de clitóris, engrossamento da voz, esses questões estéticas. Só que aí a gente tem as questões de saúde, né? Porque pode aumentar risco de trombose, infarto, AVC, hepatites, né? Problemas do fígado, do rim também, né? Então sobrecarrega bastante todos os órgãos. Nossa, meu Deus! Dá bastante complicação. Porque é uma via que os medicamentos que estão colocados nesse chip não foram estudados dessa forma, né? A gente tem a maioria dos hormônios, assim, ou por via oral, né, com comprimido, ou por via transdérmica de aplicação na pele, gel, adesivo. E alguns hormônios são colocados ali nessa via subcutânea sem terem sido feitos estudos, né? Então, a gente não sabe como que é a absorção desse hormônio, né? Quanto tempo que vai durar, porque tem chips que você coloca e o efeito pode durar de 6 meses até anos. E aí, tem chips que são reabsorvíveis e você não tem nem como tirar se você tiver algum efeito colateral grave. Então, isso é bem sério. Nossa, então, tipo assim, se me der alguma coisa, um piripaque, eu tô com aquilo ali dentro de mim, se for reabsorvível, esquece. Esquece, tem que esperar o efeito passar. Muitas vezes não tem como nem achar ele ali, não tem como retirar. Doutora, foi proibido agora pela Anvisa semana passada, a gente teve essa notícia, né, que foi bastante alarmante, mas como que alguns profissionais ainda faziam isso e ofereciam isso a pacientes, mesmo tendo todas essas contraindicações dos conselhos?
Não existia uma proibição oficial, né? Porque eram só declarações dos conselhos das principais sociedades médicas que se posicionavam contra e vinham lutando, né, com a Anvisa, assim, para ter alguma regulamentação, alguma coisa. E aí, agora, foi bem recente isso, né, semana passada, que saiu essa proibição. Então, os médicos podiam, assim, né? Não existia nenhuma regulamentação e nenhuma fiscalização. E espero que agora tenha, né? Através da Anvisa, ainda mais se foi proibido, né? Eu acho que os consultórios médicos não vão mais poder trabalhar com esse tipo de medicação. Não podem. Ou tipo de produto. Mas é chocante, assim, quando a gente vê isso sendo oferecido, né? É a mesma coisa, como a gente estava conversando nos bastidores, dos anabolizantes, né? Como se fosse, é muito prejudicial, realmente, né? A gente vê muita gente que faz uso e todos os efeitos colaterais, né? Aquela galera de academia, marombada, que tem 15 anos, parece que tem 30. É uma febre, assim, que tá bem preocupante, esses hormônios anabolizantes de academia também. Inclusive, a gestrinona, que era esse principal hormônio do chip da beleza, ela tá na lista de doping, assim, né? Porque ela tem um efeito anabolizante, um efeito semelhante a esses hormônios, assim, então... Doutora Karine, você já atendeu alguma paciente que fazia uso desse tipo de chip? Já atendi. Com efeito colateral? Com efeitos colaterais, já. Quais eram? Já atendi várias com efeitos colaterais mais estéticos, né? Queda de cabelo, assim, quem já tem mais uma tendência a ter calvície, então isso piora bastante com acne. Mas já atendi também, como é um hormonal, né, um hormônio, ele acaba bagunçando outras questões. Já atendi pacientes que descompensaram do seu problema de tireoide, né? Já atendi paciente que estava acompanhando o nódulo de mama e teve piora, então... Então isso também? Também. E aí, porque é um hormônio, né? Um nódulo de mama, se o paciente tiver um risco de câncer de mama, qualquer hormônio que a gente coloque pode estimular e pode aumentar, né? Então, tem que ter muito cuidado com essa parte hormonal nessas pacientes. Isso também vale para o anticoncepcional? O anticoncepcional é um pouco diferente, assim, né? Porque a dose é mais controlada, a gente tem estudos que mostram segurança, assim, então é um pouco diferente. Então é meio que um mito quando eles falam que anticoncepcional causa câncer, mas que hormônios realmente podem sim influenciar no crescimento de mulheres que já têm um nódulo. Principalmente nessa questão dos implantes, porque a gente não sabe como é a absorção, né? Pode ser que a paciente absorva muito e fique com doses altíssimas no início, e aí acaba tendo um estímulo maior em questões hormonodependentes. Assim. Nossa, é muito preocupante, né? E também é uma vitória para a comunidade médica que realmente tem responsabilidade. Sim, né? Muito, E como lidar? Eu queria que você me desse algumas dicas tanto para mim, né, também consumidora, mas também para quem está nos assistindo, de como saber que realmente aquele profissional é um profissional seguro para eu estar me relacionando, né, um endocrinologista, uma ginecologista, enfim. O mais importante, assim, sempre procurar uma indicação, né, de outros profissionais, assim, e o site do CRM, ele tem uma busca, né, os profissionais que fazem a residência, eles têm um registro que a gente chama de RQE, né, que é o registro da especialidade, e lá no site do CRM você consegue buscar pelo nome do médico, tudo, para saber se esse médico fez residência e se tem esse registro. Então, é uma forma segura de buscar profissionais que tiveram essa formação adequada. Que também estão mais especializados na área, né? Isso. Meu Deus do céu, daqui a pouco a gente vê farmacêutico implantando o chip da beleza. Mas existe de tudo, assim. Ai, meu Deus, só piora. Existem vários outros profissionais que fazem prescrições hormonais. Assim, eu já peguei receita de dentista, de uma paciente que foi fazer modulação hormonal com o dentista. E não era em chip, mas era em creme, em comprimido, coisas manipuladas e foi prescrito pelo dentista dela. Essa reposição hormonal, para quem não sabe, ela é muito comum quando a mulher está na menopausa, ali no climatério, na pré-menopausa. E realmente tem várias aplicações em gel, tem vários tipos de tratamento de reposição, né? E realmente isso se torna às vezes necessário para a mulher que está passando por esse ciclo, né? Claro. Mas
às vezes meio que deu essa extrapolada aí, né? Sim. De reposição de hormônio, tá voltando no hormônio, porque tu abre o TikTok hoje em dia, porque tua ferritina tem que estar isso, se não tá no valor da referência, mas tem que estar 900. Isso. Tu vê muito esse tipo de informação e a gente acaba se engabelando por aquilo. Tudo é falta de B12 ou de vitamina D. Por isso que tem que ter um médico de confiança que saiba avaliar esses exames, né? Da questão da reposição hormonal, realmente, ela tem uma indicação na pós-menopausa, com certeza, para mulheres sintomáticas ou para quem tem alguma indicação, ela é bem benéfica, né? Mas aí, assim, sempre com o acompanhamento de um endócrino, né? Fazendo todos os exames com controle. E a gente nunca manipula o hormônio, né? A gente usa sempre o hormônio da farmácia. Não se manipula? O hormônio é uma coisa muito delicada, sabe? Então, raramente você vai ver um endócrino manipular hormônio. Então aí já é uma coisa para acender uma luzinha. Isso. Por quê? O da farmácia, né? Ele foi feito com um controle, ele tem uma padronização, todos são iguais, têm a mesma dose, foram estudados naquela via para, né, ser absorvidos adequadamente. Quando eu vou manipular alguma coisa, cada farmácia vai ter uma matéria-prima diferente, que ela comprou de um fornecedor diferente, né? Um sistema de disposição diferente, assim, de aplicação diferente, um creme diferente, né? Um aplicador diferente. Então, a gente não sabe realmente se o que está ali está entregando a dose que eu prescrevi e está absorvendo a dose que a pessoa tem que usar. Então, é uma coisa bem delicada, assim. Então, hormônio, raramente o endócrino vai mandar manipular. Então já é um sinalzinho de alerta para prestar atenção, quem está nos assistindo, nos ouvindo, porque é até interessante isso, né? Falar que, olha como a gente é leigo, né? Como a gente... Mas tá tudo bem, é normal, né? Mas se tem essas indicações, é legal a gente seguir, como você falou também, nessa questão de sempre ter uma indicação de profissional, um profissional de confiança, né? E uma outra coisa que eu queria falar a respeito sobre isso é que isso foi muito usado na questão estética, né? E ficou muito famoso entre as famosas, né? Pessoas que têm alcances gigantescos, como a Virgínia, que tem milhões de seguidores e que fala sobre o chip da beleza. Sim. Então, isso se popularizou, né? E imagina, se a Virgínia, que tem todo tipo de acesso, foi indicada por um médico, então aquilo ali só pode fazer bem. Então, a gente também tem que olhar não só para isso, mas por tipo de conteúdo que a gente está consumindo. Isso. E tudo vai se encaixando, né? Acho que é bem importante mesmo, né? E até entender que, ok, a influencer está usando tal coisa, mas cada pessoa é diferente, cada pessoa tem um risco, cada pessoa, né, vai ter uma indicação. Então, não é para todo mundo, né? Lógico que essa questão do chip da beleza é errado para todo mundo, com certeza. Mas quando a gente olha alguma influencer usando alguma coisa, a gente tem que, né, ter racionalidade e ver se eu tenho indicação, né? Se eu preciso. Então, consultar um médico para avaliar corretamente. E um médico de confiança. Isso. Exato. Doutora Karine, e falando mais dos efeitos colaterais, né, que o chip da beleza traz aí para as pacientes, você também já atendeu, como você falou anteriormente, as questões mais estéticas mesmo, mas falando de coisas mais graves, né, como AVC, infarto, que realmente é um risco que as pessoas correm quando fazem uso desse tipo de hormônio. Como que isso, de alguma forma, a gente estava conversando, mas acho que é legal a gente trazer também dos bastidores para cá, como que estava sendo monitorado, não tinha esse monitoramento das mulheres que faziam uso para as mulheres infartadas? Porque tem essa questão da manipulação e tudo, a gente não tem dados muito oficiais, mas aí existe uma plataforma que os médicos registravam esses efeitos colaterais e tem se visto um aumento significativo, né, nos efeitos colaterais de pacientes usuárias desses implantes hormonais. Inclusive, esses dados foram regulados, foram levantados, encaminhados para a Anvisa, tudo. E aí, depois da proibição, teve até semelhante a um boicote, assim, de médicos que faziam implante hormonal para tentar, boicotar, né, esses dados do site. É bem triste. É muito triste. É o que a gente olha assim, meu Deus, gente, é o profissional que deveria estar fazendo o inverso daquilo, né? Tipo, cuidando da saúde das pessoas, pelo contrário, ele está vendo lucro, ou realmente não é nem lucro, é aquilo realmente que ele acredita e que ele acha que
que vai resolver, né? Exato. Eu É acho um que negacionismo. é um negacionismo, é talvez uma questão de educação médica também que tenha que ser revista, né? Poucas vagas de residência, talvez, né? Ou a pessoa quer um caminho mais fácil, e aí vai fazer algum curso de final de semana que é dado por alguém que acredita realmente nessa questão hormonal, e aí vira como se fosse uma seita hormonal, assim. Exatamente, é tudo questão de hormônio. Gente, se tu abre o TikTok, porque, tipo assim, tu abre o TikTok e tu vê só isso. Aí hormônio, ferratina, não sei o que, não sei o que. E tu vai bombardeado por aquilo. E esses dias eu tava vendo um médico no TikTok com milhões de seguidores falando pra tomar iodo. Nossa, não, pelo amor de Deus. Iodo. A tireoide sofre tanto. Porque iodo diminui os nódulos mamários. Não, mas aí descompensa toda a tireoide. Então, mas olha só que tipo assim, e falando mal dos médicos, porque geralmente quando as mulheres têm nódulos, que geralmente é um BIHARD 3, um BIHARD 2, elas vão acompanhando de 6 em 6 meses. E aí ele pega isso, claro que é um medo, né? Com certeza. E colocou aquele medo, mas você já tá lá, por que não faz isso, não sei o quê? Mas tem todo um protocolo. Se tem esse protocolo de 6 em 6 meses, é porque é um protocolo. Claro. E aí ele botando mais o iodo. E as pessoas, porque e aí tu vê que realmente é um desserviço. E essas pessoas têm muito alcance. Sim, normalmente são pessoas que têm uma lábia muito boa, que sabem vender e que sabem pegar essa dor de alguém, né? E transformar em alguma solução milagrosa que vai render muito dinheiro para ele. E o que a gente faz, Karine? Às vezes dá para denunciar, né? Dependendo das questões, assim, a gente consegue denunciar, principalmente em casos de pessoas que, né, foram lesadas, tiveram um efeito colateral, tudo. Mas se não, enfim, tentar conscientizar a população, né? Fazer informação correta, a gente tentar divulgar as informações corretas para chegar ao alcance de mais e mais pessoas. Mas é difícil. Eu olho e eu vejo, meu Deus, tem um alcance gigantesco. Tem um alcance muito grande. E acho que como tu falou, uma seita. É uma seita. Combinado com essa sociedade em que a gente está hoje, que a gente precisa de soluções imediatas e milagrosas e caminhos fáceis, assim, isso vende. Vende muito, né? E é como a gente estava falando, mexe muito com o emocional, com questão de doença. Com certeza. Imagina câncer, que é uma coisa grave, as pessoas ficam preocupadas. Claro, as mulheres ficam preocupadas, mas se eu tenho, por que eu não faço alguma coisa? Por que se eu acompanhar? Vai ficar ali crescendo, vai virar um câncer. Então também é o desconhecimento daquilo que a pessoa tem. Então se você tem algum tipo de questão, primeiro estude aquilo que você tem. Isso é muito importante, né? O meu médico uma vez me falou isso, Camila, estuda isso. Porque é bom também que você saiba o que está acontecendo, né? A gente tem que ter conhecimento do nosso corpo, né? Das nossas doenças, de tudo. De como as coisas acontecem. E fica o alerta, né? Agora é proibido pela Anvisa, não pode mais ser aplicado, não pode fazer uso, não pode fazer manipulação de hormônio. Então, se alguém chegar para você, se você está num consultório médico de um endocrinologista, uma ginecologista, um ginecologista, nutricionista, um dentista... Qualquer especialidade. Qualquer especialidade que venha com essa conversa, diga não. Isso, fala não pras drogas. Sai correndo. Sai correndo. É o melhor que tem que fazer, né, Karine? Fuja pras colinas. Diga não. Diga não pras drogas. Mas é muito complicado, porque mexe muito com aquela questão, né? Vou ficar linda, maravilhosa, vou ganhar corpo, vou pra academia. Mas pode ter um preço alto a pagar, né? Alto. Exato. E é isso. Nosso corpo, ele é tão bonito, tudo se regula no nosso corpo, né? Nossos hormônios foram feitos para se autorregular. E aí a gente vai lá e quer mais, e quer uma alta performance, quer muita coisa rápido, e aí acaba estragando tudo, né? Isso também vai muito, como a gente falou, né, da consciência, de tudo, né? Antigamente era tão lindo fumar. Era bonito fumar, as pessoas eram incentivadas a fumar. Exato. E a gente sabe que só tem um caminho para quem fuma, né? Então... Claro, tem para todos, mas para quem fuma tem algumas questões, né? É bem pior. Então, a gente tem que olhar para isso, ter um senso crítico também. Acho que é importante as pessoas terem senso crítico. E o que mais me chateia, assim, quando eu falei, vamos falar sobre esse assunto, porque é uma questão importante,
né? A gente ouve falar muito dessas influenciadoras que fazem esse tipo de serviço. Sim. E tá muito na mídia, chip da beleza, e ficou famoso. E aí tu faz aquela reportagem, às vezes aquela reportagem que saia no Fantástico, e aí tem um médico, um endocrinologista, porque sempre tem que ter uma figura, né? De autoridade para representar aquilo. E ele vai falar, e às vezes ele falava com propriedade. Sim, né? claro. E olha o desserviço. Né? Porque é muito difícil a gente que estuda, que faz medicina, que estuda artigos, que lê, a gente tem que saber ter também uma análise crítica desses artigos, né? Porque também na literatura médica você pode publicar algumas coisas que não vão ter um embasamento científico bom. E aí, às vezes, eles pegam, assim, algum artigo lá que foi feito, mas é um número pequeno, que não tem uma evidência forte, e se baseia nisso porque deu o resultado lá que eles queriam que desse, para fazer uma divulgação e diz que tem fonte científica, né? Mas isso a gente tem que cuidar bastante também, porque... várias nuances, né? Essa questão também de fonte científica, até questões que realmente, mas como tu falou, o que eu quero que seja, eu faço que seja, né? Então, a gente vê muito isso também na comunidade científica. A comunidade médica e científica se confundem, né? É tudo a mesma coisa, porque as duas precisam uma da outra, mas artigos seguros também, né? Sim, é bem importante. Tipo de pesquisa, como que é feita, aonde foi feita, qual universidade, qual pesquisador, qual o viés do pesquisador, se realmente ele estava ali sendo neutro, né? Por quanto tempo que foi feita essa pesquisa. Então, é todo um contexto, né? Para levar a ciência de forma séria mesmo. Karine, eu queria te agradecer pela presença. Obrigada. Acho que foi uma conversa que a gente pôde esclarecer bastante e alertar também a população, né? Não, é bem importante mesmo, né? Porque é isso, você vai no médico, você confia que vai ser prescrito o melhor tratamento e tudo, e aí às vezes não é, né? Então as pessoas têm que estar bem cientes e informadas para conseguir buscar uma referência correta, né? Um médico bom que consiga atender isso. Então, perfeito. Obrigada pela presença. Obrigada. A gente pode voltar mais vezes para falar sobre outros assuntos, né? Falar sobre anabolizante, que é uma pauta legal, acho que a gente pode abordar. Falar sobre a obesidade infantil também, que é uma questão que está preocupando bastante a sociedade, né? A gente está se alimentando muito mal e, consequentemente, a gente alimenta nossas crianças mal também. Bastante. Né? Karine, muito obrigada, Obrigada. viu? Um beijo, FloripaCast fica por aqui.